Estamos de volta com mais um Sem Papas na Língua. E vocês sabem, é sempre um prazer estar de volta. O meu entrevistado de hoje tem 22 anos, foi eleito o vereador mais jovem da cidade de Brejo, da Mata de Deus. É estudante de Educação Física, filho de Rui Limeira Rosal e entrou para a história da sua cidade como o vereador mais jovem ao ser eleito aos 21 anos. O meu entrevistado de hoje é o vereador João Rosal. Obrigado, vereador. Ramon, sou eu que agradeço a todo mundo que está nos assistindo nesse momento, agradeço pela oportunidade de estar abrindo aqui esse espaço para então conversa sadia durante esse decorrer do programa. E se Deus quiser, a gente está aqui fazer um bom programa para trazer divulgação e reconhecimento para você, mais ainda pelo bom profissionalismo que você vem fazendo aqui no município de Caruaru e no estado de Pernambuco. Obrigado, vereador. Vereador, o senhor teve 1.097 votos, ficou em sétimo lugar. E o senhor esperava essa votação? Esperava mais ou esperava menos? Veja, Ramon, pelas dificuldades que a gente enfrentou durante o decorrer da campanha, graças a Deus, eu já esperava essa votação pelo decorrer da campanha que a gente vinha fazendo, uma campanha solidária, uma campanha de frente a frente com o povo, uma campanha que lidava diretamente com o cidadão, com o eleitor. E a gente passou em no máximo de casas que a gente poderia passar para levar nossas ideias, levar nossos projetos. E esse resultado foi fruto de um bom trabalho que a gente fez durante a campanha e um bom trabalho que a gente fez durante os 4 anos que eu passei à frente do Departamento de Juventude do município. Já esperava a questão da votação de, se Deus quiser, porque a gente quando entra no jogo, a gente entra com um pensamento positivo para ganhar e para participar. Me deixou aqui um pouquinho surpreso a quantidade de votos que eu tive, que foi, graças a Deus, organicamente, como eu falei, em questão de diálogo com a população, levando nossas propostas. Então, essa questão da quantidade de votos me surpreendeu também. O senhor esperava menos? Esperava menos. Esperava que a gente ia chegar lá, mas não esperava com essa quantidade, tá entendendo? Eu tinha um pensamento positivo que a gente ia chegar lá, porque, veja, eu participei da campanha com 21 anos. Então, já com uma certa idade muito baixa comparada aos meus concorrentes. Acredito que eu fui o vereador mais novo da história do município. Sim. O anterior a mim, ele parece que entrou com, se eu posso estar enganado agora, mas ele entrou, parece que foi com 28 anos, então você já percebe aí a diferença. E no tempo também ele estava com muito recurso, já diferente da minha campanha. Então a gente esperava que a gente entrava na Câmara Municipal de Brejo de Amadeus, mas não com essa grandiosidade, como foi tomando proporção durante a campanha. É realmente para uma cidade menor, mais de passar de 1.000 votos é considerado muito voto. Porque Muito geralmente voto. é 400, 300, Muito voto. 500. Que... E se a gente pegar a questão histórica do município, essa eleição ela foi muito disputada, porque normalmente quem tinha 1.000 votos lá no meu município anterior a essa eleição era cabeça de chave, tá entendendo? Era pessoas que ficavam em terceiro, ficavam em primeiro lugar, segundo lugar, quarto lugar no máximo. Então essa eleição teve 7 candidatos, 8 candidatos que tiveram 1.000 votos. Então aí a gente tira Sim. como foi disputado essa eleição para a Câmara Municipal. Verdade. Eu acho que até aqui em Caruaru também teve muitos vereadores que passaram de 4.000, de 3.000 votos, de 5.000, 7.000 votos, o que nunca foi visto antes. Então eu acho que essa eleição foi um pouco diferente. Vereador, qual a sua história com a política? De onde surgiu esse desejo? Ou o senhor simplesmente acordou e disse eu quero ser vereador? Sua família é da política? Veja, minha parte materna, ela sempre participou ativamente da política. E a paterna, ela participou de dentro da política. Então, eu fui criado no berço político, sabe? Meu tio foi vereador de Brejo de Amadeus, teve um forte alinhamento com o prefeito hoje atual, que é Roberto Asfora. E eu fui aprendendo a política, fui vendo os meus da política. Desde pequeno tive vontade, mas a minha vontade era sempre de ficar atrás dos holofotes, sabe? Sempre ficar resolvendo problemas dos políticos, vendo como é que resolver alguma situação. Enfim, tá nos bastidores da política, que é o que me atrai também. Eu acho muito interessante, é uma parte muito, muito massa da política, mas nunca me imaginava estar como candidato, sabe? Eu sempre quis resolver a questão dos problemas do meu município, sempre procurei resolver o problema do cidadão, mas não de estar à frente, na ponta, como candidato mesmo, como um vereador, como prefeito, como deputado, não concorrendo, mas sim nos bastidores ajudando do jeito que a gente poderia. Então, desde pequeno eu via meu tio como vereador, que era um trabalho dele, era muito, muito bonito dentro do município. Saiu do vereador de Brejo de Amadeus e foi candidato também da cidade vizinha lá em Belo Jardim, também conseguiu ser vereador lá. Então, eu tinha um ótimo professor nesse tempo,
Os amigos também me ajudaram bastante durante esse tempo, quando eu era mais novo também, me incentivavam Mas muito isso a aí você entrar. era uma criança, né? Era uma criança, mas assim, a gente via, e quando a pessoa tá num âmbito ali, o pessoal já nota, né? Quando a pessoa gosta da política mesmo, os Sim, amigos mesmo olham de, olha, lá pra frente você vai ser um vereador, vai ser um prefeito do município, e a gente via isso aí, mas só que eu não tinha toda essa vontade de sair candidato. Eu gostava da política, eu amo a política, mas pra sair como candidato, assim, pra sair de frente mesmo, e sair, não passava no tempo, não passava na minha cabeça não, mas eu fui criado num berço político mesmo. foi algum convite, algum político, alguma pessoa que disse, João, por que você não se candidata? Venha pra cá, venha pro partido, por que o PP? Como foi essa sua decisão? Veja, o primeiro convite, graças a Deus, eu sou abençoado por Deus, veio do povo. O povo que me solicitava pelas demandas que eu resolvia, dizer, olha, João, a gente precisa de um candidato, um político como você, a gente precisa que você esteja à frente das situações aqui do nosso distrito de Barra de Farias, que é um local que não tinha no tempo representante. A gente precisa de que você vá, que você nos represente. Aí isso foi me chamando a atenção. Aí depois disso, o prefeito Alberto Asfora no tempo precisava de um candidato novo para estar ao lado dele, precisava de uma representação jovem dentro do partido, dentro do município. Aí me chamou para ser candidato, perto das eleições já, eu não estava com pensamento ainda de ser, mas perto das eleições já ele me chamou para ser candidato e disse, olha, João, a gente precisa de você agora nesse momento e vamos estar colocando você na chapa no PP para estar junto com a gente, estar participando dessa guerra. E como você sabe, quando a liderança chama, a gente tem que atender o pedido. Aí atendi o pedido dele e estava junto com ele, graças a Deus, até hoje nessa luta. Então a escolha do partido foi por conta do prefeito, que já era do Foi, PP. por conta do prefeito. 32. Isso, foi por conta do prefeito. Ele me chamou para estar junto com ele, me chamou para representar a juventude do partido do lado dele, a qual estava uma área muito sem representatividade. Aí eu entrei e estou com ele até hoje, graças a Deus. Esse seu início de mandato, depois que o senhor foi diplomado, assumiu, tem sido como o senhor esperava ou é diferente quando a gente tá lá dentro? Veja, eu tava com essa pergunta na cabeça desde quando você me convidou para cá. Até então, quando eu participei de uma entrevista, eu participei logo no início do meu mandato, foi em janeiro. Até então não tinha muita sabedoria de como ia acontecer. Eu tinha um pensamento antes da campanha, eu tenho um pensamento antes de ser vitorioso e ganhar nas urnas, e tenho outro pensamento agora depois que entrei. Sim. Quando eu estava na campanha, no mandato, eu achava que a política ela era muito, assim, de resolver as coisas rápido. Tá entendendo? Não é, tem um Porque eu sou muito assim, eu gosto de resolver logo o problema, eu não gosto de estar imediatista. E depois que eu entrei, eu vi que o sistema ele é totalmente diferente do que a gente pensa. E isso aí, às vezes, é parte burocrática, porque tem que ser a parte burocrática mesmo, e às vezes é a questão às vezes, ficar amarrando mesmo, porque, infelizmente, a gente tem outras situações que podem atrapalhar. Sim. Mas, veja, meu pensamento antes era que a política, como você bem falou, que eu sou imediatista, né? Era que fosse tudo fácil de resolver. Mas eu passei, desde quando a gente faz 6 meses que eu estou no meu mandato, logo no início eu passei por umas dificuldades, não vou mentir, porque para se adaptar demora muito. Assim, a gente tem que passar por um processo, porque a gente vê de como é realmente de fato. A partir do momento que você ganha, até o seu próprio amigo mesmo, pessoas do município mesmo, já passa a olhar você de uma maneira totalmente diferente. Que isso, eu acredito hoje, que é da questão do vereador. O vereador hoje, ele não está bem visto pela população. A gente vê isso. Em todo lugar. Nem em todo lugar. Por quê? Porque, infelizmente, devido a anteriores que passaram antes de mim e que passaram em outros municípios também, infelizmente não fazia o papel que o vereador tem que fazer. Tá entendendo? Hoje o papel do vereador, se ele não for assistencialista e não estiver junto com o povo, totalmente, toda hora, ele não ganha eleição. Que é o papel do vereador também. Mas o papel do vereador também é cuidar das leis orgânicas do município, resolvendo os problemas da população em algum certo sentido, um saneamento básico que está lá precisando resolver, pedir ao prefeito, fazer algum projeto de lei para calçar uma rua, ou fazer algum projeto para calçar uma rua, projeto de lei para ajudar os cidadãos do município, que é também a parte do vereador. E os vereadores antigamente tinha a questão de vou passar 3 anos aqui no Boi Maria, sem me falar diretamente com o povo, sem estar junto com o povo, e quando falta um ano para a eleição, começa a aparecer, eu gasto o dinheiro que eu levantei durante esses 3 anos,
e tô eleito de novo. Infelizmente, o pessoal tinha muito essa mentalidade. E que passou pro povo e o povo notou isso. Então, por isso, hoje, o cargo vereador, a parte vereador, que hoje eu estou vereador, não sou vereador, eu estou vereador do município. Sim. A qualquer momento eu posso sair. É, ela está muito defasada por conta disso, por conta que anteriormente os vereadores pegavam, isso é a maioria dos políticos, eu acredito. Passam um certo tempo longe do povo, se afasta do povo, e depois quando retorna é para pedir votos. Aí eu acredito que essa metodologia que foi feita, a classe vereador ficou muito, assim, eu digo, desacreditada hoje. Mas sabe qual é a questão, vereador? É porque na campanha os candidatos prometem calçar a rua, fazer escola, fazer posto de saúde. Justamente. E vereador não executa obra. Justamente. Quem executa é o É executivo. o executivo, Então, positivo. eles prometem isso, chega na hora não consegue cumprir. Então as pessoas ficam desacreditadas, até porque a grande massa não tem essa ciência, que o vereador não tem essa capacidade de tudo que ele pediu, o executivo vai e Vai faz. fazer, E não é assim justamente. que funciona. Então eu acho que essa descredibilidade vem disso. Desse prometimento e do não cumprir. Não cumprir. Então Positivo. acaba sendo essa. O senhor sentiu um preconceito pela sua idade na campanha e ainda o sente agora dentro da Câmara de Vereadores de Brejo de Amado de Deus, ou não? Veja, a gente quando tá na chuva a gente tem que se molhar. E assim, sim, a gente sente, a gente que é novo, inclusive eu tava conversando até na última entrevista que eu dei no ano passado, a última entrevista do ano passado que eu dei lá em Lima, junto com o Jamília, quando acabou a entrevista a gente tava até conversando. Jamília hoje é vereadora lá de Taquaritinga do Norte, é representante da Vila do Socorro, tava até conversando com ela. E ela também, as mesmas dificuldades que ela passou, eu passei. Porque, veja, hoje a gente jovem que tá entrando na política, eu acredito que essa nova geração de políticos que está entrando dentro do sistema político brasileiro, ele está com a intenção de mudar. E eu acredito que essa é a chance da gente dar uma chance para o novo e ver realmente o que é que vai dar. Porque, veja, os políticos antigos, eles sentem um pouco de receio por conta que uma pessoa como eu mesmo, eu vou entrar na política, mas eu tô com tudo ou nada, tá entendendo? Eu tô para ajudar o povo e mostrar ao povo como realmente o político tem que agir. E eu acredito que com essa visão, os políticos antigos pensam que se caso a gente fizer isso, vai mudar a metodologia de como eles já vinham fazendo. Então esse preconceito é natural, é um preconceito natural, é um preconceito da gente que é novo agora, que está entrando, que está com a vontade de mudar, que a gente tem acesso à internet, tem influência com essa galera nova, de passar as informações do jeito que tem que fazer, do jeito que tem que passar. Isso aí amedronta um pouco e gera um pouco esse preconceito, porque a gente é novo e a gente está ativo e a gente quer trabalhar. Uma pessoa como eu, claro, tem casos e casos, mas uma pessoa como eu hoje, eu quero trabalhar pelo município, quero mostrar de fato como realmente as coisas funcionam, e é o jeito que eu venho fazendo. Travei um pouco no início do meu mandato, como eu falei, passei um pouco para se adaptar, porque eu via, me assustei com certas coisas que é natural da política. Com o sistema. Com o sistema, a gente se assusta quando entra, então, ó, não é pensando que aquele Tropa de Elite, aquele filme ali é mentira não, porque muita coisa que tem ali realmente acontece dentro do sistema político do nosso Brasil. Então, a gente se assusta um pouco, a gente sente um pouco de medo, mas depois quando a gente vai vendo que um sistema grande e não tem como mudar de fato, mas você trabalhando de pouquinho em pouquinho, você indo fazendo do jeito correto, você vai vendo que você vai mudando um pouco e vai perdendo medo, tá entendendo? E agora eu acredito que eu tô passando por essa transição, que foi uma coisa que eu chamei, que eu acredito que é pânico pós-eleição, quando você ganhar a sua primeira eleição, que você vê como realmente o sistema funciona e que você depende de várias e várias pessoas para realizar alguma coisa. Sim. Então nisso, o preconceito, ele realmente tem o preconceito, tanto durante a campanha como pós também. A gente tira isso que agora, se você tiver medo, se você achar que não deve, querer desistir, aí você já está perdido. Mas se você tiver uma mente forte, uma mente blindada, uma mente que você tá lá com convicção para resolver o problema, que vai levar a informação para o povo, aí você consegue resolver. Eu acredito dessa forma. O sistema, eu acredito que para resolver ele leva um monte de tempo aí ainda. Mas você consegue se adaptar no sistema e ajudar o povo tranquilamente. Aqui perto da gente, nós temos o presidente de Câmara mais jovem do estado e eu acredito do país também, com apenas 22 anos. Ele foi o vereador mais votado da cidade dele e se tornou o presidente da Câmara, o que para mim é algo histórico, que é aqui em Itacaimbó, o vereador Eduardo França, não sei se o senhor conhece. Não, conheço não. Mas eu fico admirado com a coragem dele de se candidatar à presidência no primeiro mandato. E eu queria saber do senhor, isso faz parte da força da juventude, de querer mostrar que pode também? O senhor acha que isso tem mudado na política?
Com certeza, porque veja, anteriormente, os políticos, quando alguém novo, alguém entrar na política, eles diziam, não vai não, rapaz, a gente que vive nessa vida aí sabe o quanto é difícil, Sim. Não bata as contas no final do mês, ficava amedrontando, mas quando a pessoa entra, quando a pessoa realmente quer de fato resolver a política, a gente vê que essa galera nova que entrar consegue resolver. Então, hoje eu digo, você que é novo, você que tem essa pretensão, entre na política se você gosta, veja se você for uma pessoa de bem, gosta de ajudar o povo, entre na política para resolver a questão do seu município, para resolver alguma situação. Se não der certo, na próxima tenta de novo e assim vai. E a pergunta que você me fez, se a questão da juventude consegue melhorar, né? Como, por exemplo, a pessoa lá de Itacaimbó. Sim, eu acredito que sim, porque veja, essa nova era de política que a gente está hoje, a gente tem uma questão de uma ferramenta muito importante hoje, que é a rede social. Isso aí vai alimentando muito dentro da população e a população vai vendo como realmente pode resolver o problema e como realmente de fato pode ser. Então eu acredito que essa nova era, como você bem falou, eu acredito da história do município, Sim, foi o mais novo, ele né? foi o mais votado da história. Influencia muito quando você pega uma rede social forte, quando você vê que aquele jovem tem uma certa liderança e que o povo se vê nele. Sim. Então, o político tradicional, ele tem que se adaptar também àquilo ali. Então, ele tem que seguir conforme a música toca. E o detalhe é que, além dele ter sido o vereador mais jovem da história, foi o mais votado da história da cidade. Ninguém nunca teve a quantidade de votos que ele teve. E ainda foi eleito presidente da Câmara mais jovem da história. Então, assim, são muito recordes para uma pessoa de 22 anos. 22 anos, né? Então, é uma inspiração, eu acredito, para a juventude justamente. dizer que pode. Pode, justamente. Vereador, para ganhar política tem que ter dinheiro? Não. Para ganhar política você O senhor ganhou sem dinheiro? Ganhei sem dinheiro. Hoje eu posso dizer, minha campanha ela foi baseada na amizade e com o povo. Para ganhar política você não precisa ter dinheiro. Para ganhar política você tem que ter honestidade e respeito da população. Se você for uma pessoa popular e que resolve os problemas da população, você consegue chegar muito longe, eu acredito. Porque, veja, minha campanha, ela foi uma campanha com custo financeiro partidário zero. E a gente teve ajudas de amigos, do prefeito, da família. Do prefeito, eu digo em si, ajuda do prefeito também, que eu vi tava lá na sua prestação na de base conta dele. um depósitozinho do prefeito. Do prefeito, pronto. Mais de partido não tem. Você mesmo viu, não foi? Sim. Fundo partidário não tem nenhum. Justamente, foi porque ele ajudou também, todos os vereadores que estavam com ele, tá entendendo que é natural. Imaginei que ele não ia dar pra um e não dar pro resto. Não, foi todos. Ele ajuda tudo. Aquela ajuda que chega da base. Foi uma campanha regrada. Na amizade, muitos amigos me ajudou. Na palavra, quando você tem um bom discurso, eu acredito. Quando você tem um bom discurso, quando você tem quando você é popular dentro do município, quando o povo gosta de você, quando você gosta da política, você não está auto se enganando. Você está entrando para ganhar e você está entrando para concorrer. Então eu acredito que é assim. Como você sabe, o dinheiro ele tem que ter. Tá entendendo? Mas não estou dizendo que ele é essencial numa coisa, porque você precisa de uma militância, Sim. Você precisa de uma estrutura política para estar lá dentro. Agora, questão de compra de voto, dentro da minha campanha, foi zero. Em questão de sair, você pode ter certeza, eu posso assinar embaixo. Essa situação aí não teve de forma nenhuma. Mas, como eu bem falei, quando a gente tá junto com o povo, quando a gente procura a política do jeito que ela tem que ser feita, a gente consegue levar e o dinheiro se torna a questão só de aquele impulsozinho que você tem que ter para a questão da estrutura mesmo. Mas em questão de outra coisa, se você for uma boa pessoa e o povo reconhecer, você não precisa de dinheiro, não. Em linhas diretas, em falas práticas, o senhor já conseguiu aprovar algum projeto na Câmara que seja importante para o povo do Brejo? Já consegui aprovar. Porque era para mim ter trago aqui, mas só de um aqui que eu estou em mente já. Foi a questão do hino nacional do nosso município, que tinha perdido a questão da valorização cultural, que eu acredito que hoje que as escolas, às vezes, tá perdendo um pouco da linhagem que a gente tinha antigamente, que era a questão de ter o hino nacional no município pra gente fomentar a cultura do nosso município. Na minha época cantava, né? Na minha também. Mas hoje, quando você vai visitar uma escola, não tem mais aquela essência de escola. Eu acredito que tá se perdendo. E cabe da gente hoje, tentar recuperar, porque esses valores são muito importantes. O senhor aprovou uma lei que obriga as escolas a fazer isso? A lei hoje é minha. Eu também tenho outro projeto de lei, que é junto com o filho do prefeito, que é em conjunto, que é a questão de multa para quem fizer abandonos e maus tratos dentro do município com o animal. Um projeto muito importante também, que não tinha anteriormente, não tinha essa lei para proteger esses animais. Então,
é muito importante a gente criar projetos como esse. E a questão também do hino nacional, que foi muito importante, porque hoje eu recebo os vídeos das Já professoras. está sendo Já executado. está sendo executado. Em algumas escolas, sim. Importantíssimo. Parece Importantíssimo. uma besteira, mas é Mas é algo importante. imprescindível. É importante porque hoje você vai fazer um concurso hoje, no seu município, você às vezes tem perguntas do município e você não sabe responder. Então é importante a gente valorizar a cultura do nosso município. É importante você estar fomentando isso da criança desde novo, porque quando for participar de um concurso e quando for precisar utilizar as informações do município, ela vai ter conhecimento, vai ter convicção do que está falando. Então é muito importante a gente hoje fomentar a cultura e esse projeto foi visando isso. Começando da base, a gente colocando isso nacional, a gente sabendo como é que canta, já é uma ajuda muito boa para futuramente quando ele precisar. O senhor foi eleito também com o pé dentro da causa animal? Fui. Assim, eu não fiz muito comprometimento com a causa animal, porque, veja, eu acredito que o político ele não tem que prometer e nem se comprometer com nada, ele tem que agir, tá entendendo? Não adianta na campanha chegar e dizer, olha, eu vou, como você bem falou, eu vou calçar a rua, quando eu chegar a causa animal vai ter 100% proteção, vai estar tudo resolvido, não, porque a gente sabe que tem um mecanismo de dentro, a gente sabe que tem uma dificuldade, mas a única coisa que a gente pode fazer é conversar com a classe e dizer, olha, quando a gente chegar lá, a gente pode ver uma saída, eu vou estar junto com você, a gente tem que estar olho a olho, tem que estar braço a braço, porque eu acredito que isso é que você passa confiança para o seu eleitor, passa confiança para quem está do seu lado. Então, eu não se comprometi muito com a área, mas no meu projeto de lei tinha essa questão, no meu plano de governo, eu acredito que é plano de governo. Sim. Também que chama, né? Plano de governo, quando eu fui candidato a vereador em 2024, tinha a questão do projeto de abandonos e maus tratos. Então, a gente colocou lá, não deu muita ênfase à situação, porque, como eu bem falei, a minha bandeira era o município de Brejo de Amadeus, era proteger o povo, era estar junto com o povo. Então, não adianta eu prometer mundos e fundos e na hora não fazer nada. Então, a gente colocou no nosso plano de governo e, graças a Deus, hoje está realizado, o projeto está aprovado e está em execução. Perguntei assim, porque hoje em dia virou moda você ser candidato pela Causa Animal, né? Isso, Aqui justamente. em Caruaru tem uns dois que realmente faz um trabalho sério, voltado muito para isso. Mas assim, nós tivemos dezenas de candidatos que se diziam pela causa animal, mas é porque virou modismo, né? Justamente, positivo, concordo. Isso atrapalha a política, porque a gente sabe que isso é uma maneira de ele ter a escada para quando chegar lá, não lutar pela causa. Então não adianta a gente levantar uma bandeira. Porque veja, para você ver bem, uma situação bem engraçada que aconteceu lá na Câmara de Brejo. Teve uma situação que estava sendo o seguinte: um vereador estava falando da causa de autismo. Não que a gente tem que defender, a gente tem que estar junto, tem que estar defendendo esse povo, tem que estar colocando projeto de lei para eles, tem que estar junto, que eu concordo totalmente. O que for bom para o povo, a gente tem que estar junto. Mas quando ele terminou o discurso, teve uma situação lá de cassação de um vereador que não aconteceu. Mas quando terminou o discurso, o próprio partido dele soltou fogos. Mesmo quando ele terminou o discurso, soltou fogos por conta que o vereador não tinha sido cassado, estava do lado dele. Então a gente nota a hipocrisia que realmente hoje a gente passa na nossa realidade. Tá entendendo? Porque a gente sabe que para quem tem filho autista, para quem tem gente autista, sim, e para quem tem alguma pessoa com deficiência dentro de casa, a gente sabe a causa tão catastrófica que causa para a questão dos fogos de artifício. Os estampidos. Então não adianta hoje eu levantar um discurso, levantar uma bandeira, mas de fato, quando for na prática, eu não fazer o que tem que fazer, tá entendendo? Então essa questão aí é muito, muito complicada. Ou a gente levanta a bandeira de fato e faz acontecer do jeito que tem que fazer, sem fazer muito alarde, ou nem levante, que você só vai passar vergonha. Vereador, passando para uma política mais para o município, tirando o foco do senhor, como vocês perderam a presidência da Câmara? Quem foi que traiu o grupo? Porque o Roberto elegeu a maioria dos vereadores. Não, veja, lá foi o seguinte, a gente entrou com a minoria, a gente entrou com 5 vereadores. Mas veja, pelos meus dados, foram 5 eleitos pelo PP, 3 eleitos pelo PSDB, que eram os partidos da base. Porque caçou 2. Caçou 2, aí entrou 2 da gente agora. Mas não foi caçado antes da eleição? Não foi não. Porque a eleição é feita no dia da posse. Aí os vereadores foram caçados depois.
depois da posse do presidente, tá entendendo? Depois que teve a posse do presidente, 2 meses depois entrou Silvano. 2 ou foi 3 meses agora. Ah, Entrou vocês têm Silvano. a maioria agora. Agora a gente tem a maioria. Mas antes, Antigamente era só 5. vocês foi Isso. eleito mais da Foi jeito mais de oposição. oposição, positivo. É porque eu fiquei sem entender, porque eu disse como o Roberto perdeu a Perdeu a presidência Câmara. da Câmara, o que é incomum. Não, né? é incomum, justamente. Se tinha a maioria, por isso eu pergunto, quem traiu? Não, mas não teve Mas não, no caso é traição. porque era a oposição É que porque tinha era a a oposição maioria. que tinha a maioria, aí foi caçado os 2 e entrou mais 2 da gente. Vocês só tinham 5 da oposição. Isso, só tinha E 5. mesmo assim, ainda tiveram 6 votos. 6 votos. Não, a gente Porque teve... foi 7-6 a votação. Não, a votação foi 5-6, não? Não, foi Ou 7-6. Foi 7-6? Foi. Depois você olhar, mas Sete aonde a eu seis. pesquisei, foi a diferença de um só. Foi 7-6. São 13? Esse daí não foi da eleição passada, não. Não, foi dessa mesmo. Dessa agora mesmo. Que não foi Robertinho que foi o candidato à presidência? Foi, Robertinho que foi candidato à presidência e, no caso, votou a base da gente, né? No caso era eu, Robertinho, Dr. Felipe, Xande da Fonte, acredito que entrou com a gente, e Jobson Barros. Mas no E caso. Anaelto, não, então foi 7-6 mesmo. Tá vendo, Verdade. senhor? No caso, a gente tinha 6 vereadores, perdão. A gente tinha 6 vereadores com a gente. Pronto, aí. Bom, foi bem apertado, mas perdeu, o que complica muito a situação de complica, Roberto. Porque complica. você ter uma pessoa da oposição na presidência da Câmara não é uma coisa fácil Não, de tratar, né? Não é fácil, mas hoje o que realmente vale é a questão do quantitativo, né? Porque hoje o projeto que o prefeito quiser passar de quem for aliado com ele, hoje o projeto passa, né? Mas A aí o maioria. presidente tem que botar em votação, né? Se o Também, presidente não justamente, quiser, ele não pode quiser. ter 12 Mas, vereadores. olha, não é querendo puxar saco dele, não. Ele é da oposição, mas ele faz um bom trabalho hoje, o presidente que Mané a gente está. Bento Mané é compassivo Bento é com... compassivo. Ele é muito, assim, ele tem o partido dele, mas o jeito que ele leva a Câmara Municipal hoje de Brejo é muito agradável para todo mundo, tá entendendo? Ele não faz muito aquela parte É uma oposição partidária. com responsabilidade. Justamente. Hoje o Mané Bento tá lá, me surpreendeu muito a atitude dele, porque mostrou mesmo. Eu nunca tinha contato com ele assim, não, mas pelos alguns companheiros que ele tem de ser muito partidário, eu não imaginava hoje ele tá regendo a casa como ele leva hoje. Então me surpreendeu muito, é um cara honesto, muito gente boa, muito aceitável com os projetos que vem para casa, então é muito tranquilo hoje de trabalhar dentro daquela casa por ele, tá entendendo? Em questão dele, no mandato dele da presidência. Tô entendendo. O senhor tem algumas cidades, zona rural, algumas vilas em Fazenda Nova, ou em Brejo, tipo Fazenda Nova, Barra de Farias. O senhor já fez alguma ação nesses lugares que diz assim, já é do meu mandato, já teve alguma coisa? Ou o senhor tem alguns projetos para isso ou não? Teve. Eu digo assim, especificamente no meu local, que é Barra de Farias, né? O senhor mora lá? Moro lá, moro no distrito. Barra de Farias, ela é o seguinte. Barra de Farias, ela passou muito tempo, mas muito tempo mesmo, sem representatividade dentro do próprio distrito. Hoje a gente tem essa dificuldade, que é também a dificuldade que eu passei no início do meu mandato. Tava com algumas coisas lá que precisam consertar, e eu sei da realidade, o prefeito também sabe que vão consertar, tá entendendo? Mas a gente sabe que passou muitos anos sem essa atenção. Hoje Barra de Farias tem um representante, e lá estou eu agora para representar. Solicitei, depois que assumi, a volta da Academia da Saúde, que coloquei como um requerimento. E, graças a Deus foi atendido, está voltando, se eu não me engano, já na semana que vem vai ter já ações dentro da Academia da Saúde. A questão também de um calçamento que tinha lá, isso aí já foi antes do meu mandato, a gente solicitou ao prefeito, o prefeito colocou lá. A cultura lá do nosso distrito, que anteriormente, antes de eu entrar até dentro da prefeitura mesmo, a gente não tinha uma festividade, nem de São João, nem de... A festa da padroeira teve uma vez, mas não teve aquela continuidade, tá entendendo? E a gente voltou com todas as festividades, Barra do Farias está participando. É carnaval, é São João, é festa da padroeira, e a gente volta com essa cultura porque ajuda o pessoal que vende no local, tá entendendo? O pessoal da localidade que vai lá com sua barraquinha, vender sua água, vender sua cerveja, vender seu espetinho. Isso fomenta a questão da economia do nosso município. Então, depois que a gente ficou lá dentro, a gente não deixou faltar isso aí, pelo menos o básico agora, né? Porque não adianta eu estar mentindo aqui, dizer, olha, entrei, a gente resolveu tudo, Barra de Farias. Não, ainda tem coisa para mudar, tem coisa para resolver. Isso aí eu sei, eu sou ciente de todas as coisas que tem lá para mudar. Mas como a gente sabe, não tem como resolver tudo de uma hora para outra. A gente já está resolvendo aos poucos. Mudamos a mudança. Fizemos a mudança da questão de quem estava à frente da questão do lixo do distrito. Então já deu uma mudada já, hoje todo mundo percebe. Então a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha e vai mudando. E eu tenho certeza que antes de eu sair do meu mandato, se Deus quiser, a gente vai deixar a Barra de Farias do jeito que ela sempre teve que estar, tá entendendo? A gente sabe que
essa foi a última reeleição de Roberto, ele não pode mais ser candidato. Justamente. Robertinho é o candidato natural de Roberto ou vocês têm outra pessoa na agulha? Veja, isso foi uma boa pergunta. Porque não basta só ser filho de Roberto, né? Não basta só ser filho de Roberto Tem que Asfora. ter. Ele é assim, ele é muito justo. Assim, ele tem o filho dele, mas tudo que é pra um vereador dá pra todo mundo, tá entendendo? Roberto tem essa linhagem, e Robertinho sabe como é, que o pai dele sempre foi muito honesto com tudo. Veja, hoje eu sigo uma liderança que se chama Roberto Asfora. Eu tô com ele no grupo e quem ele apoiar, a gente tá junto, tá entendendo? Quem ele apoiar, a gente vai fazer a campanha do jeito que tem que fazer. Hoje, naturalmente, Robertinho ele não pode ser candidato a prefeito, por conta que não pode passar associação pro filho, para quem é de família. Tem essa lei. Naturalmente, mas temos muito nomes bons dentro do nosso partido, tá entendendo? Que poderia, se caso houvesse, também poderia ser o próprio Robertinho mesmo. Hoje a gente também tem o próprio Bolão, que é uma liderança muito forte dentro do grupo da gente, que é secretário da articulação política. Ele já foi candidato, né? Foi vereador já e presidente da Câmara também. É um nome forte, muito bom. O senhor seria um candidato? Aí vamos esperar do grupo, né? Mas se fosse ou não, a gente tava aí no barco pra levar. Quem sabe, né? Uma hora ou outra, o município de Brejo Amadeus tem um prefeito novo. Mas ainda eu vejo ainda, a gente tem que ser honesto consigo mesmo. Eu vejo ainda que a gente tem que aprender muitas coisas ainda. Se amadurecer mais dentro da política pra pegar Olha, mas a gente só aprende na prática. É feito dirigir. Prática. O senhor tira a habilitação, mas só vai aprender a dirigir quando começar a dirigir. Mas é justamente isso. Hoje eu tô vereador e tô aprendendo as coisas, mas a gente tem que... Acredito que a gente tem que aprofundar mais um pouco. Sim. Não adianta eu dizer que eu tô pronto pra uma situação sem estar. A gente tem que estar. Se a gente pega o bala e bota na cabeça, a gente tem que ter força pra carregar. Mas tem um candidato direto que esse tem uma chance maior de ser o candidato. Veja, Roberto? Hoje a gente tem esses nomes fortes, né? Que seria o filho do prefeito, seria o próprio Bolão, que foi candidato que foi vereador dentro do município, foi presidente da Câmara. Tem o próprio vice-prefeito também, Rubiane Catan. Enfim, a gente tem muitos nomes bons que o prefeito pode apoiar e que, se Deus quiser, chega com fortes condições de ser prefeito do município, tá entendendo? Porque o Roberto tem uma liderança muito forte dentro do nosso município de Brejo Amadeus. Eu acredito hoje que a pessoa que ele colocar, a gente consegue ter uma eleição tranquila, porque o povo gosta de Roberto, o povo tem uma imagem boa com o Roberto e ele vem fazendo um bom trabalho dentro do município. E eu acredito que quem ele colocar, quem o grupo decidir, que eu sou o grupo, tá entendendo? Que o grupo decidir, a gente tá junto. Claro, eu tenho minhas opiniões também, eu tenho meus discernimentos de quem poderia ser, como é que poderia ser, mas a gente tem que ir pelo grupo. Hoje a gente tem que ir pelo grupo. Então, o que o Roberto Asfora hoje decidir, a gente tá junto. A gente tem um monte de nome jogativo hoje dentro do partido, tá entendendo? Que pode chegar com sucesso nas eleições. O Roberto é bem quisto, não é à toa que ele foi prefeito por 5 vezes. 5 vezes, né? do município, justamente. Mas a gente, eu digo assim, vocês do grupo tem que. Eu acabo dizendo a gente porque manhã sempre votou em Roberto. Ela mora em Fazenda Nova. E quem é a sua mãe lá do. Vânia. Vânia. Ela mora vizinha ao posto de saúde. Acho que eu sei quem é Vânia. Ela sempre votou com o Roberto desde os anos 2000, né? Rapaz, então é o Jacaroa já. E sempre teve essas brigas, né? Porque tem um grupo, tem o Boca Preta e tem o Jacaré, né? Tem o Jacaré e assim vai. Sempre teve isso. Então, assim, pela votação, a oposição, ela teve uma quantidade de voto grande. Justamente. Então, assim, vocês ter cuidado no candidato, porque não vai ser Roberto. E, às vezes, não consegue transferir 100% dos votos. Dos votos, não. Então, assim, esse candidato de Roberto vai ter que ser escolhido com cuidado grande para não correr o risco da oposição voltar ao poder, né? Então, assim, é muito importante essa escolha do próximo que Roberto vai apoiar, né? Porque é uma cidade que está em jogo. É uma cidade que tá e não é ele que vai ser o candidato. Justamente. Mas aí vai ser boa, acredito que vai ser bom, a política vai ser boa para prefeito na próxima, vai ser pegada. Inclusive, eu vou ver se eu converto os votos lá da casa de manhã pro senhor. Rapaz, coisa boa, obrigado, lhe agradeço muito, meu amigo. Ela sempre votou em Robertinho. E foi, rapaz. Mas na outra, Robertinho parece que vai sair candidato a deputado aí, né? Aí... Cresça vem pra mim, né? Se Deus quiser. Vou converter pro senhor. Obrigado, lhe agradeço. Olha, deputado é Lula da Fonte, senador Eduardo da Fonte. Veja, como eu falei, hoje eu tô com um grupo, eu tô com que o nosso prefeito decidir pra questão do deputado. Ele tem uma linhagem muito boa, hoje tem uma convicção muito boa com o Eduardo da Fonte, com Lula, com Caio Maniçoba. Eu acredito hoje que Eduardo deve ir pro Senado. Sim. Né? Roberto com certeza. Prego batido. Prego batido, ponta virada. Então Roberto com certeza irá apoiar. Estou com ele para Senado. Eduardo é uma pessoa muito boa, trabalha muito na área da saúde. A gente vê os investimentos que ele faz para o pessoal que precisa mesmo, para os hospitais, as emendas que ele manda. Então, Eduardo da Fonte é um nome muito bom. Então, Roberto não errou na escolha, eu acredito. Já dá até mais gosto da gente ir para a Casa do Cidadão para pedir voto para ele. Então, eu tô com o deputado de Roberto, tô com quem hoje o Roberto decidir. Possivelmente, o segmento será Eduardo da Fonte Senado.
Lula da Fonte. Lula da Fonte. Porque Eu quem acredito que fecha com o federal, pai tem que fechar tem com o que filho. fechar Não com o dá filho. pra ser diferente. Até agora eu não tenho a questão de quem ela vai apoiar para federal, mas eu acredito que naturalmente seja o filho de Eduardo. Então estarei com quem ele apoia para deputado federal. Acredito que estadual será Caio Maniçoba. Sim. Então estou também com ele. Para governador, a nossa governadora Raquel Lira, que está fazendo um trabalho muito importante no nosso estado de Pernambuco. Então eu estou com a liderança de Roberto. Porque, veja, a gente tem que estar onde o povo está. Não é à toa que o povo deu 15 mil votos a Roberto Asfora. Então eu estou do lado do povo. Se hoje o povo escolheu o Roberto para estar à frente da Prefeitura de Brejo de Amadeus e conhece o trabalho de Roberto, sabe como o Roberto é, então a gente tem que estar com a voz do povo. Então, hoje eu estou junto com o Roberto e quem ele decidir para deputado, a gente está junto lá pedindo voto. Claro, também tem as minhas opiniões, mas nessa opinião aí ele acertou 100% em estar junto com o Eduardo da Fonte, que é um rapaz que é um cara 100% que sempre trabalhou pelo povo pernambucano. O senhor vê algumas deficiências no governo de Roberto, tipo na saúde, na educação, que pode ser melhorado ou não, para o senhor tá sempre mil maravilhas? Veja, não, nem toda gestão é mil maravilhas, e ele mesmo reconhece isso, sabe? Nem toda gestão tem 100% de aproveitamento. A gente sabe que tem coisas que pode melhorar e que deve melhorar. Isso eu digo a você com convicção, acredito hoje que a gente precisa, e ele tem discernimento disso, a gente precisa dar uma alavancada na questão do transporte universitário. A gente precisa dar o apoio a esse jovem, está sendo estudado, está sendo visto uma maneira da gente agariar recursos para a gente conseguir oferecer esse auxílio a esses estudantes. Então, acredito hoje que a gente, nenhuma gestão é 100% e que a gente mesmo que está na gestão tem que reconhecer isso, porque não adianta hoje eu estar do lado de Roberto passando mentiras. A gente tem que passar o que o povo fala, porque aí eu vou estar enganando ele, vou estar sendo inimigo dele, não é desse jeito? Sim. Então, a gestão de Roberto, comparada às outras, e comparada a todas que já passaram dentro desse município, é uma gestão excelente, muito boa, mas claro, tem suas ressalvas, a gente vê isso, que seja na questão das algumas coisas que precisam ver, a questão de algum atendimento na saúde, uma pessoa que não atende bem, que pode mudar, pode melhorar, tá entendendo? Essa questão do transporte universitário, que eu acredito que a gente tem que lutar, como a gente já vem lutando, para conseguir emendas, conseguir transporte, para dar esse auxílio a esse pessoal. Então, algumas coisas tem que mudar assim no município para melhor, como ele sempre faz. E eu acredito que, como você bem falou, como a gente bem falou aqui, nenhuma gestão é 100% de tudo, tá entendendo? Sim, que bom. Mas, avaliando de longe, eu acredito que o Roberto sempre tem feito uma gestão muito excelente, melhor do que as anteriores. As anteriores, a gente fala que salários em dias, a saúde boa do nosso município, claro, tem coisas que tem que melhorar, a saúde boa do nosso município, a educação boa, tá entendendo, com merenda de qualidade, então a gente vê que a gestão dele tem um segmento correto e a gestão, qualidade do Roberto Asfora, do jeito que ele sempre teve. Vereador, a gente tá chegando ao final porque aqui passa rápido demais. Faz quase 50 Maria, quando a minutos. conversa é boa. Quando começa a falar de política, sempre passa rápido. Eu adoro política. Olha, a gente tem um bate-bola jogo rápido que o senhor pode responder a pergunta com uma frase, o que significa para o senhor. Certo, viu? certo. Família. Tudo, base. Amizade. Amizade. Rapaz, amizade. Deixa eu ver, eu procurar uma palavra aqui pra amizade, viu? Lealdade. Tem que ter lealdade na amizade. Política. Política é tudo pra mim. Política eu coloco como tudo. Política São é tudo. João ou Carnaval? Rapaz, eu prefiro um forrozinho. São João é muito bom. Eu gosto de um forrozinho, um negocinho mais quente, um negocinho mais junto com o povo. Então eu escolho o São João. Caruaru ou Campina Grande? Rapaz, Caruaru. A gente tem que puxar a sardinha. E não é à toa que é o maior São João do Brasil. Nem de Pernambuco, do Brasil. É o maior São João do mundo, bem dizer. A gente tem aqui nosso terreiro de casa aqui, que tá aqui bem pertinho do Brejo de Amadeus. Então, Caruaru 100%. Sem Topado, dúvida. sem dúvida. João por João, quem é? João por João com a... O senhor por o senhor, quem é o senhor? Eu mesmo, né? Rapaz, João, como é que eu posso me definir? É porque é ruim falar de si próprio. Eu não gosto muito não, mas a leitura que eu tenho de mim, eu acredito que sou jovem ainda, preciso melhorar e eu tenho isso como convicção. Preciso melhorar ainda muita coisa dentro de mim. Eu quero estudar mais, quero procurar saber mais e pra mim, o João hoje é questão de resiliência. Tá entendendo? A questão de força, porque eu fui criado com meus avós, fui criado com algumas dificuldades, fui criado junto com o povo, então resiliência hoje, que hoje está para onde eu estou, e eu reconheço isso, está onde eu estou hoje, a gente tem que ter muito discernimento, e numa geração hoje que a gente vê que muita gente pende para partes erradas, e hoje a gente está aqui, hoje eu estou junto com você aqui, frente a frente, está discutindo isso, eu vejo resiliência, porque graças a Deus hoje, meu avô, minha avó, minha mãe,
minha tia, meu pai, graças a Deus, o povo também, que eu sou todo mundo bem dizer no Brejo é meu pai e minha mãe, todo mundo me considera bastante, o povo mesmo que tá junto comigo e que me ajudou na educação, essas coisas, me ajudou bastante para estar aqui. Então acredito que o João é resiliência. Vereador, eu vou lhe pedir um favor Pode. particular. Depois, se eu puder dar uma olhada em Fazenda Nova, tem uma rua que ela não é calçada, que fica por trás da rua de Fernando Santos. Fernando Santos. Que você pegar ali do lado do posto de saúde para Sei descer, qual é a para rua. sair lá em Maria Bonita. Sei. Então ali é uma rua que ela É a tem um rua que trânsito passa muito grande. na construção do Amigo Beto, De né? alto. Tem Beto e tem alto Isso, lá embaixo. lá embaixo. Pronto, aquela rua. E um trechinho que pega da BR quando você vem de Brejo, que vai entrar ali na rua de Fernando Santos para sair no posto de Tô saúde. entendendo. Tem um pedacinho ali até chegar àquela rua calçada de Fernando Tá. Santos, que assim, faz séculos. Se o senhor visse que fosse importante, pudesse Não, fazer com um certeza, requerimento. com Porque eu acho que certeza. dali são as únicas ruas, É pedacinhos que não importante e o são que for para ajudar calçadas. o povo do município, eu tô junto. Inclusive, vou conversar até com o nosso aliado de bancada, Xande da Fonte, que é representante do distrito. Eu estudei com as filhas dele lá em Estudou Fazenda com a Nova. filha dele. Ah, rapaz, gente É Edja, se eu Edja. não me engano. trabalha junto com a gente, pessoa excelente, gente boa de verdade. Vou conversar com ele, porque ali também é território dele, mas a gente junto, se Deus quiser, coloca esse requerimento. Assim, não vou lhe garantir da noite pro dia, mas Sim, a gente claro. vai estar junto, eu posso lutar, sim, por sua causa, com certeza. Fico grato. Oxe, eu que lhe agradeço. Olhem, se eu tenho uma mensagem para dizer para os brejenses, diga Tem. para essa câmara, fale com eles o que eles podem esperar do seu mandato nesses 3 anos e meio que ainda resta e a sua vontade, o seu desejo, o senhor pode falar com eles por aqui. Veja, pro Brejense hoje o recado que eu tenho foi muito difícil, o meu início, muito difícil mesmo. Passei por várias situações complicadas, eu acredito, de questão de adaptação. Ainda estou nessa adaptação assim, estou me aprendendo mais, tentando evoluir mais ainda. E eu sei que ainda eu não estou dando 100% que eu posso dar ao povo brejense. E eu vou conseguir dar, eu tô me adaptando. Quando eu pegar o jogo mesmo, quando eu entrar dentro do jogo, como eu estou entrando, pode ter certeza, meu povo, que a gente vai ter muita felicidade, a gente vai ter muita coisa junto. Então hoje a mensagem que eu tenho pro povo brejense é essa, que eu posso dar mais ainda do que eu tô dando e a gente vai estar junto, vai estar de mãos atadas, de mãos dadas, para o que for bom pro município, tanto do lado A quanto do lado B, projetos importantes pro município, a gente vai estar passando, a gente vai estar votando a favor. Então, o que eu peço é um pouco de paciência, porque eu sou novo, mas eu tô, graças a Deus, andando muito bem dentro da linha. E se Deus quiser, a gente vai fazer um mandato excelente e crescer dentro da política do nosso município. Então, o recado que eu tenho hoje pro meu município, pro meu povo, aguarde que eu ainda vou chegar no meu 100%, ainda vou me adaptar e ainda vou fazer muito mais pelo município de Brejo de Amadeuros. E o povo pode ter certeza disso. Aí faz pouco tempo de mandato, Faz né? O pouco senhor ainda tempo, está tomando um justamente. pé das Ainda tô se situações, daqui a um ano, adaptando. 2 que o senhor tiver Justamente. Não é fácil, pronto, não. as coisas fluem mais, né? Com certeza. Vereador, muito obrigado Eu que pela sua agradeço, meu amigo. disponibilidade. Que Agradeço Deus a abençoe, você. que tenha um mandato de sucesso. Obrigado. Que Amém. daí pra frente o senhor possa seguir seu caminho. Amém. Que quando a gente entra na política, a gente não quer sair mais, né? Porque Não, justamente. eu costumo dizer que a política é a arte de transformar a vida das pessoas. Justamente. E quando você vê o seu trabalho transformando essas vidas, você vai sempre querer mais. Sempre querer Quem mais. sabe um dia a gente não vê João Rosal na prefeitura do Brejo. Quem sabe. A gente que entra na política, a gente tem que crescer. A gente não pode ficar só numa coisa só não, porque aí já é adaptação. A gente tem que crescer. Eu lhe agradeço de coração pelo espaço. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma democracia que está feita para isso mesmo, para o povo falar. E lhe agradeço pela pessoa que você é. Ainda desejo que você tenha várias e várias felicidades nesse ramo que você está seguindo também, que não é um ramo fácil. Não é. A gente sabe que qualquer deslize aqui, o pessoal pode pegar, clipar, soltar em rede social. Então eu sei da dificuldade também que você também enfrenta como jornalista hoje no nosso estado de Pernambuco. Eu lhe desejo também, Deus quiser, quem sabe a gente fazer uma entrevista na Globo, né? Futuramente você tá Quem no meio lá, sabe? ou na Globo na sua própria emissora. Mas obrigado mesmo pelo espaço, da gente estar junto hoje, de estar junto do seu projeto hoje. E o que precisar do vereador aqui, o que precisar de informação, eu vou estar junto para responder com a maior sinceridade do mundo. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador. Obrigado mesmo. Viu? agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E aí, chegamos ao final de mais um Sem Papas na Língua. E é como eu sempre digo, eu posso discordar piamente do seu pensamento, mas defenderei até a morte o seu direito de tê-lo. Até o próximo.